Olá, hoje eu estarei ensinando você a montar o cubo mágico 4x4. 4x4 é uma camada maior do que o nosso conhecido já cubo mágico tradicional 3x3, ok? Se você ainda não sabe resolver um 3x3, você não vai conseguir acompanhar esse tutorial do 4x4, ok? Porque no 4x4 a gente precisa saber montar o 3x3 primeiro para conseguir montar o 4x4 depois, ok? Então eu vou deixar um link aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo com o link do meu tutorial para resolver o 3x3. Assiste lá, aprende e depois você volta aqui para a gente resolver o 4x4, ok? Então vamos lá. Por que você tem que saber resolver o 3x3 antes do 4x4? Porque a ideia, a lógica para resolver o 4x4 é assim. A gente transforma ele num 3x3 e depois a gente resolve como se fosse um 3x3. Como assim? Quando a gente estiver resolvendo, você vai entender melhor como que isso funciona, tá? Mas eu vou te mostrar agora as semelhanças entre esses dois cubos para você entender que a lógica faz sentido, ok? Então vamos lá. No 3x3 nós temos três tipos de peças, certo? Nós temos os centros, que tem apenas uma cor, nós temos os meios, que possuem duas cores, e nós temos os cantos, que possuem três cores, certo? No 4x4 também, olha só. Aqui nós temos o centro branco, composto de peças que possuem apenas uma cor. Então nós temos 4 peças de centro brancas, né? Então são essas 4 aqui. Nós também temos os meios. Olha aqui, ó. São 2 meios. Cada meio tem 2 peças, né? Cada meio é constituído por 2 peças, que são peças de meio, né? A gente pode chamar elas de peças de meio. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o meio branco e verde no 3x3. Nós também temos os meios branco e verde aqui no 4x4, ok? São peças de 2 cores. E os cantos, que tem 3 cores. Então nós temos aqui o canto branco, verde e vermelho. No 4x4 nós também temos o canto branco, verde e vermelho, ok? Então é por isso que a gente precisa saber montar o 3x3 para montar o 4x4. Porque o 4x4 tem peças iguais do 3x3 e a gente vai usar a mesma lógica lá no final, ok? Então vamos começar. Primeiramente nós embaralhamos aqui o nosso 4x4. Eu estou mexendo rápido para terminar isso aqui um pouquinho mais rápido, mas você leva o seu tempo aí sem pressa, tá? Para embaralhar esse cubo. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver os centros do 4x4, ok? O problema é que o 4x4 não tem centros fixos. Então eu consigo, por exemplo, montar o centro branco do lado do centro amarelo. Eu não posso fazer isso, obviamente, porque no cubo mágico a gente sabe que o centro branco é oposto ao centro amarelo. E eu não tenho nenhuma peça que é branca e amarela, por exemplo. Então se eu tiver o centro branco perto do centro amarelo, eu não vou conseguir resolver, porque eu não tenho nenhuma peça que tenha essas duas cores, né? O correto é o branco e o amarelo ficarem opostos entre si. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no 4x4. Primeiramente, vamos fazer o nosso primeiro centro, que é o centro branco. Assim como no 3x3 eu ensinei a montar o cubo começando pelo centro branco, no 4x4 eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai começar pelo branco, depois faz o amarelo, depois faz o que está em volta, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos procurar duas peças de meio que sejam brancas. Duas peças de centro, aliás, perdão. Duas peças de centro que sejam brancas, ok? E aí, a gente vai juntar elas de forma que a gente consiga fazer uma barrinha, ok? Então a gente quer fazer uma barrinha de duas peças, tá? E depois a gente vai fazer outra barrinha também de duas peças e vamos juntar elas duas para fazer o nosso centro, ok? Então você pode ver que eu tenho aqui, ó, essa peça branca na camada da minha esquerda e essa peça branca na camada da minha direita. E aí, se eu fizer isso aqui, eu consigo juntar elas, ok? Caso você tente juntar elas e elas estejam opostas na diagonal, né, entre elas, então você desfaz o movimento que você fez, aí você abaixa a peça que está na parte de cima e volta. E aí você pode ver que a barrinha ficou junta. Agora, nós temos uma barrinha aqui de duas peças brancas, uma do lado da outra. Agora nós temos que fazer a outra barrinha para juntar elas duas, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui essas duas peças brancas, tá vendo? Eu tenho uma aqui e outra aqui. Quando eu for juntar essas duas, eu tenho que tomar cuidado para não desfazer a peça branca que eu já fiz, né? O parzinho de brancos que eu já fiz, né? Então, se o meu parzinho estivesse assim, ó, deitado, tá vendo? Quando eu fosse juntar essas duas, você pode ver que ele quebrou, ó. Essas duas peças aqui, elas estavam juntas antes, né? Mas porque elas estavam
no meio do caminho, quando eu fiz o movimento, elas acabaram se separando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para evitar isso, primeiro você deixa as suas duas peças que você quer juntar, né, uma em cima da outra, que nem esse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma aqui na minha frente e outra aqui em cima. E agora, rodando o cubo assim, ó, eu vou deixar essa barrinha aqui na vertical, tá? Não importa se ela vai ficar na vertical esquerda ou na vertical direita. O importante é ela ficar na vertical para eu poder fazer esse movimento aqui, ó, e ela acabar não quebrando, tá vendo? Ela acompanha o movimento sem bagunçar, tá vendo? Ok, vamos juntar essas duas peças então. Ó, de novo, é aquele exemplo da diagonal. Tentei juntar essas duas, mas elas estão em diagonal. Então, abaixa uma delas. A peça que estiver aqui, ó, na nossa camada superior, a gente troca ela de posição e tenta encaixar de novo, ok? Toma cuidado, ó, para você não fazer o seguinte. Tá vendo que elas estão na diagonal? Então eu vou abaixar essa daqui, por exemplo. Cuidado para não jogar essa peça aqui, ó, para a direita, tá vendo? Porque quando eu fizer isso, você pode ver que agora elas duas estão na mesma linha. Você pode ver, ó, que quando eu vou descendo aqui, ó, pronto, elas estão na mesma linha, tá vendo? Então elas nunca vão se alcançar, aliás. Elas nunca vão se alcançar, tá? Então eu posso girar isso aqui à vontade que elas nunca vão chegar perto uma da outra. Então elas têm que estar em camadas diferentes, tá? Uma na camada da esquerda e outra na camada da direita, para eu poder fazer esse movimento aqui e juntar as duas, ok? Muito bem. Fiz as minhas duas barrinhas brancas. Agora eu preciso juntar as duas. É muito fácil. Eu vou deixar as duas barrinhas na vertical, tá vendo? Ó? Uma nessa vertical aqui e outra nessa vertical aqui, ó. Então uma está na minha esquerda, a outra está na minha direita. Poderia ser ao contrário também. Essa aqui de baixo está na minha esquerda e essa aqui de cima está na minha direita. O resultado é o mesmo, ok? Eu vou deixar uma na minha esquerda, outra na direita e vou juntar as duas. Simples assim, ok? Se a sua estiver invertida, né, uma na esquerda aqui em cima e a de baixo na direita, você faz a mesma coisa, só que com a mão direita, né, para poder juntar as duas, ok? E agora nós temos o nosso primeiro centro resolvido, então. Vamos fazer agora o nosso segundo centro, que é o nosso centro amarelo. Então, eu vou deixar o centro branco na minha esquerda, ok? E vou procurar aqui em volta outras peças amarelas de centro também, certo? Para poder fazer a minha primeira barrinha amarela. Por que eu vou deixar o centro branco na minha esquerda? Porque agora eu fico livre para fazer esse movimento aqui sem quebrar a camada branca, tá? Então, você pode ver que se o branco estivesse aqui embaixo, se eu fizer esse movimento aqui, ó, pronto, eu quebrei o branco, tá vendo? As peças brancas se quebraram. Porém, se eu deixar ele na minha esquerda, eu posso fazer esse movimento aqui à vontade, sem quebrar o branco, tá? Então vamos começar, ó. Eu estou vendo essas duas peças aqui, ó. Essa peça amarela aqui na minha frente e essa aqui na parte de cima. Elas já estão em camadas diferentes, né? Essa peça aqui está na minha esquerda e essa peça aqui está na minha direita. Só que se eu tentar juntar, elas ficam na diagonal. Então eu vou separar elas, vou trocar essa peça aqui de posição. Ela continua na linha da direita, tá vendo? Só que ela estava aqui embaixo, agora ela está aqui em cima. E vou juntar as duas. Beleza. Agora que eu tenho essa peça amarela aqui na minha esquerda, eu vou deixar o branco embaixo de novo, porque a gente sabe que o amarelo fica oposto ao branco, né? Então eu vou deixar o branco embaixo para encaixar esse amarelo aqui em cima. Só que eu não posso simplesmente subir o amarelo, né, essa barrinha amarela, porque senão eu quebro o branco. Então o que eu preciso fazer para poder botar esse amarelo aqui em cima sem quebrar o branco? Então eu vou deixar essa barrinha amarela na vertical com o branco embaixo, tá vendo? Sobe a barrinha amarela, gira duas vezes em cima e desce, tá? A mesma camada que a gente subiu, a gente desce. Então se eu subir a minha esquerda, eu giro duas vezes em cima e desço à esquerda. Que nem esse exemplo aqui, ó. A barrinha amarela está na minha esquerda, então sobe à esquerda, gira duas vezes em cima e desce à esquerda. Dessa forma, o branco não está quebrado, o branco continua inteiro. E nós temos aqui a nossa barrinha amarela na parte superior, ok? Novamente eu vou deixar o branco na minha esquerda. Aqui tem uma peça amarela e aqui tem outra. Elas estão em lados opostos, mas eu posso ver que elas vão se encaixar quando eu tentar juntar as duas, tá?
Se a sua não encaixar, se a sua acabar ficando na diagonal, a gente já viu como que faz para resolver isso, né? Então separa as duas, troca uma delas de lugar, então eu vou trocar essa daqui para cá e volta. E aí você pode ver que as duas encaixaram. Novamente, bota o branco para baixo agora. Agora, eu vou encaixar esse outro amarelo aqui em cima. Só que, novamente, se eu tentar encaixar esse amarelo lá em cima, o branco quebra. Então, para a gente evitar isso, eu vou deixar as duas barrinhas amarelas, uma em cima da outra, né? Dessa vez, a gente vai deixar elas na mesma linha, ok? Então, você pode ver que essa linha amarela aqui, ó, essa barrinha amarela, está na mesma camada dessa outra barrinha amarela que está na parte superior. Vou subir a barrinha amarela que está embaixo, tiro ela do caminho, tá vendo? Então, gira duas vezes em cima e desce. E aí você pode ver que o branco ficou inteiro e o amarelo também. Agora, a gente sabe que o branco é oposto ao amarelo e isso aqui está ok. Porém, a gente não sabe ainda qual é a ordem das outras cores, né? E a gente precisa saber. Por quê? Porque a gente consegue, no 4x4, a gente consegue trocar os centros de posição. Diferente do 3x3, né? Onde o verde é sempre oposto ao azul, o branco é sempre oposto ao amarelo e o laranja é oposto ao vermelho. Aqui você pode ver que eu coloquei o centro branco do lado do centro amarelo, então esses centros estão juntos. Só que a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Que na verdade o centro amarelo é oposto ao centro branco e não adjacente. Então é por isso que a gente tem que saber a ordem dos nossos centros no 4x4. A gente não vai conseguir resolver ele, a menos que a gente faça os centros na ordem correta. Então, eu vou pegar um centro aqui, vamos começar pelo centro verde, ok? Depois do centro verde vem o vermelho, indo para a esquerda, né? Então, verde, vermelho, azul, laranja. Então, vamos seguir essa ordem, verde, vermelho, azul, laranja. Começando com o centro verde aqui, ó, eu vou deixar o branco na minha esquerda e o amarelo na minha direita, porque, novamente, para eu poder fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? No meio do cubo, sem precisar me preocupar em quebrar o branco e o amarelo, ok? Então, novamente, mesma ideia. Vamos fazer as nossas barrinhas. Vamos continuar fazendo nossas barrinhas. Eu achei essas duas peças verdes aqui. Se eu tentar juntar, elas ficam na diagonal. Então, separa, troca uma delas de posição e volta. E aí você pode ver que elas se juntaram. Por que eu falo troca uma delas de posição? Eu estou trocando só a peça de cima, mas eu poderia trocar a peça de baixo também. Fica vendo. Ó. Vou separar elas duas, vou trocar essa peça aqui, ó, de posição e vou juntar. E aí você pode ver que eu fiz a minha barrinha mesmo assim. Então, por isso que eu sempre falo, troca uma delas de posição, porque você pode trocar qualquer uma das duas de posição e ainda assim vai funcionar, ok? Agora, eu vou deixar essa barrinha na vertical novamente. Por quê? Para eu poder fazer esse movimento aqui, mais uma vez, sem me preocupar em quebrar, ou melhor, em manter essa barrinha, certo? Ó, aqui tem mais duas peças verdes, se eu tentar juntar as duas, elas ficam na diagonal, então separa elas, troca uma delas de posição, mantendo na mesma linha, né, mas só troca de posição, ela tá ainda na mesma linha, só que ela estava aqui em cima, eu joguei ela para baixo, né? E agora junta as duas, pronto. Fiz uma barrinha verde, mais uma barrinha verde. Como que eu faço para juntar elas duas? É que nem quando a gente fez o branco. Deixa uma na esquerda, outra na direita, e aí você junta as duas, ok? E aí você pode ver que nós temos 3 centros já resolvidos. Branco, amarelo e verde. Depois do verde, ó, com o branco na minha esquerda e o amarelo na minha direita, a gente tem o verde, e depois do verde a gente tem o vermelho. Então vamos resolver o centro vermelho agora. Aqui eu peguei um caso fácil, né? Eu tenho essas duas peças. Esse vermelho que está aqui embaixo e esse vermelho que está aqui em cima. Se eu juntar os dois, eles já ficam juntos, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque agora eu não posso mais fazer esse movimento aqui à vontade, né? Não importa aonde eu faça esse movimento no meio, eu acabo quebrando algum centro, porque eu já tenho 3 deles resolvidos. Então, sempre que eu fizer um movimento, depois eu tenho que desfazer, ok? Porque se eu não desfizer, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Se eu não fizer isso, tá? Eu vou acabar quebrando os centros que já estão resolvidos. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira barrinha vermelha, ó. Vou encaixar esse vermelho e vou deixar os dois juntos. Só que aí você pode ver que eu quebrei o nosso verde. Então eu vou tirar esse vermelho do caminho, tá vendo? Tirei ele do caminho para eu poder voltar o nosso verde. Olha só, e o nosso verde ainda está resolvido. E agora eu tenho uma barrinha vermelha aqui também resolvida.
Para eu encaixar esse vermelho aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Com o verde aqui embaixo, tá vendo? Eu vou descer essa barrinha vermelha, tiro ela do caminho, então gira 2 vezes e volta. E aí você pode ver que o verde continua resolvido e o vermelho está aqui, ó, a nossa barrinha vermelha. Agora, olha só que sorte, eu já tenho outra barrinha vermelha aqui também. Se eu tentar juntar as duas desse jeito, o nosso verde quebra, né? Então, como que a gente faz para não quebrar um centro que já está resolvido? É a mesma coisa de quando a gente estava fazendo o branco e o amarelo. Eu vou deixar essa barrinha vermelha aqui, tá vendo, na minha camada da direita, e essa barrinha vermelha também na minha camada da direita. Vou segurar o verde na minha frente, vou girar 2 vezes aqui para trazer aquele vermelho que estava lá embaixo, tá vendo? Tira ele do caminho e gira 2 vezes de novo. E aí você pode ver que o nosso verde continua pronto e o nosso vermelho agora ficou pronto também, ok? Então, mais uma vez, mostrando aí para você, ó, o nosso vermelho está aqui, branco na esquerda, amarelo na direita. As nossas barrinhas estão na mesma camada, mas elas estão em lados opostos, né? Então, eu vou deixar o verde na minha frente, vou girar a minha direita 2 vezes para trazer aquela barrinha vermelha que estava lá embaixo para cima, tira do caminho e depois gira na direita 2 vezes de novo. E aí a gente consegue resolver assim o nosso centro verde e vermelho. Depois do vermelho é o azul. Então vamos fazer o nosso azul agora, ok? Então, a gente chegou na etapa dos últimos 2 centros. Quando a gente resolver um dos centros, o outro se resolve automaticamente, ok? Sempre que a gente tiver 2 centros, isso não importa o cubo. Pode ser o 4x4, o 5x5, 6x6, 7x7, não importa. Nos últimos 2 centros, você resolve um deles e o outro se resolve automaticamente. Você vai ver que isso é verdade quando a gente resolver isso aqui. Então, vamos começar, ó. Eu vou fazer a minha primeira barrinha azul, tá? Porque depois do vermelho é o azul, então eu vou fazer o azul aqui, ó. Se eu tentar juntar qualquer peça agora, não funciona, tá vendo? Ela continua na diagonal. Então, eu vou trocar essa camada aqui de cima de posição, tá vendo? Pronto. Agora eu consegui juntar uma barrinha. Eu vou tirar essa barrinha do caminho para eu voltar o vermelho que subiu aqui, tá vendo? A minha barrinha tá aqui ainda e eu não quebrei o vermelho e nem o verde, ok? Agora, para jogar essa barrinha azul aqui para baixo, a gente faz o seguinte, ó. Joga ela para baixo, gira ela, né, para tirar do caminho e volta. Para a gente não quebrar o vermelho. Lembra, todo movimento que a gente fizer, a gente tem que desfazer, tá? Então, para a gente poder não quebrar os nossos centros que já estão resolvidos. Pronto. Agora eu resolvi o nosso centro azul, aliás, a nossa barrinha azul, e agora falta resolver essa outra barrinha aqui, ó. Essa peça aqui com essa peça aqui. Então eu posso juntar as duas, tá vendo? Vou tirar elas do caminho e vou descer. Então, faz o movimento, tira do caminho e volta. A gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Então, faz o movimento, tira do caminho, volta, ok? Agora eu tenho 2 barrinhas, né? Uma azul aqui em cima e outra azul aqui embaixo. E agora a gente vai ter que colocar elas 2 juntas, então. Para isso eu vou deixar uma em cima da outra, só que agora eu tenho que tomar cuidado, ok? Porque se eu fizer o movimento para cima, eu vou acabar fazendo a ordem errada das barrinhas, tá? Eu vou acabar deixando o azul do lado do verde, ok? E eu não posso deixar ele do lado do verde, eu tenho que deixar o oposto. Então, ao invés de trazer essa barrinha azul para cima, eu tenho que trazer essa barrinha azul para baixo, certo? Para deixar azul perto do vermelho. Lembra que o azul fica perto do vermelho? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou trazer essa barrinha azul para baixo, tá? Então, traz ela para baixo, tira do caminho e volta. E aí você pode ver que nós temos, então, todos os nossos 6 centros do 4x4 resolvidos, ok? Então, branco embaixo, amarelo em cima, laranja, azul, vermelho e verde. Na mesma ordem, ó. Branco embaixo, amarelo em cima, laranja, azul, vermelho e verde. Então os nossos centros do 4x4 já estão resolvidos. Meio caminho andado. Vamos fazer agora os meios, tá? Então a gente já resolveu a parte dos centros do 3x3, agora a gente tem que resolver os meios, tá? Então você pode ver que os meios, ó, eles estão bagunçados ainda. Como que a gente vai resolver os meios? A gente vai deixar o branco embaixo e o amarelo em cima, e a gente vai fazer esse movimento aqui para juntar as peças. Então vamos supor que eu quero juntar essas 2 peças aqui, ó.
Eu faço esse movimento, tá vendo? Para juntar essas peças, tiro elas do caminho e volto, ok? Lembra que todo movimento que eu fizer, eu tenho que desfazer para não quebrar os centros, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ó, você pode ver que o centro ficou desalinhado agora, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma peça que está na minha camada do meio, que está nessa camada aqui, ó, para ficar mais fácil mesmo, né, por conveniência. Vou escolher uma delas. Então vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó, verde e amarelo. Eu vou guardar que ela está aqui, entre o azul e o vermelho. Agora eu vou procurar a outra peça que tem o verde e amarelo, tá? Então, aqui, ó, ela está aqui, ó. Então, nessa fase do 4x4, onde a gente está juntando os meios, a gente sempre vai deixar ou o branco embaixo ou o amarelo embaixo, ok? Não importa qual dos dois, desde que você sempre faça o movimento e depois desfaça, isso não vai interferir na ordem dos centros, ok? Então, o que a gente vai fazer para juntar, ó, esse verde e amarelo com esse verde e amarelo? A gente vai utilizar esse movimento aqui que eu já mostrei para você, que é o movimento da camada do meio, tá vendo? Então, eu preciso deixar essas peças alinhadas, uma de frente para a outra, para eu fazer esse movimento, tá vendo? Para juntar elas, tira do caminho e depois desfaz o movimento. Então vamos fazer isso agora, ó. Eu vou colocar essa peça aqui, amarelo e verde, aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui, ó, sobe à esquerda, bota essa peça aqui e desce à esquerda, ok? Então sobe, coloca a peça e desce. E aí, agora ela está uma de frente para a outra, tá vendo? Essa parte aqui pode ser um pouco confusa de entender, tá? É normal, isso é normal, tá? Não precisa ficar preocupado que isso aqui é impossível de fazer. É um pouquinho chato mesmo, no começo é um pouquinho complicado de entender, mas logo depois, com um pouquinho de prática, você consegue entender, tá? Ó, eu deixei uma de frente para a outra, agora, tá vendo? Elas estão uma na camada de baixo, outra na camada de cima, e agora eu posso juntar as duas, olha só. E aí eu juntei um meio, tá vendo? Verde com verde, amarelo com amarelo. Agora eu preciso tirar esse meio daqui para eu desfazer esse movimento e realinhar os meus centros, né? Então vamos fazer isso, ó. Junta os meios, tá vendo? Verde com verde, amarelo com amarelo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Sobe à direita, volta em cima, desce à direita, tá? Pronto, tirei o meu centro, o meu meio amarelo daqui, ele foi parar aqui na camada de cima, tá vendo? Ó? Aqui nessa camada de cima, e agora eu posso desfazer aquele movimento. Então, os meus centros estão alinhados ainda, e agora eu tenho um meio verde com verde, amarelo com amarelo. A gente vai fazer isso 8 vezes, ok? 4 vezes para encher os 4 meios que estão aqui em cima, tá vendo? Eu vou preencher todos esses espaços aqui, ó, em volta do centro branco, com meios que estão resolvidos, que nem esse aqui, por exemplo, ó, amarelo com amarelo e verde com verde. Eu vou repetir isso aqui mais 3 vezes para encher esses espaços aqui de cima, tá vendo? Depois eu vou encher também os espaços em volta do amarelo, ok? Então vamos fazer isso, ó. Vamos procurar outra peça, aqui, ó. Branco e azul com branco e azul, tá vendo? Essas duas peças estão prontas para serem encaixadas. Eu só preciso alinhar elas. Como que eu vou fazer isso? Esse branco e azul, ele tá na camada de cima, tá vendo? Então eu preciso colocar esse outro branco e azul na camada de baixo, nessa camada aqui, ó, tá? Para que quando eu faça esse movimento aqui da camada de cima, eu alinhe as duas. Para essa peça entrar aqui embaixo, ó, ela já está na posição boa, tá? Eu só preciso fazer o seguinte, ó, sobe à esquerda, gira em cima e desce à esquerda. E aí ela já ficou na camada de baixo, alinhada para eu poder fazer o meu movimento, tá vendo? Substituir essa peça por um parzinho que não está pronto ainda e depois desfazer o movimento. Se você acabar caindo nesse caso aqui, ó, eu tenho essa peça aqui então, né, branco e azul, vou colocar ela aqui, tá vendo? Só que quando eu colocar ela, ó, sobe à direita, gira em cima, né, volta em cima no caso e desce, você pode ver que ela ficou uma de frente para a outra, tá vendo? Elas estão na mesma camada. Então quando eu tentar encaixar as duas, não vai funcionar, ó. Vou tentar encaixar essa daqui com essa daqui, ó. Opa. Não vai, tá vendo? Elas ficam fugindo uma da outra, porque elas estão na mesma camada. Para desfazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente precisa inverter essa peça azul e branco, né? Então, esse azul e branco que está aqui na camada de cima, ele precisa ir parar na camada de baixo. Então, para inverter, a gente faz o seguinte, ó. Tira a peça do lugar, então sobe à esquerda, volta em cima, desce à esquerda. Agora,
eu vou encaixar ela com a minha mão direita. Então eu vou jogar ela lá para a direita, para a minha esquerda, aliás, né? Roda o cubo, sobe à direita, volta em cima, desce à direita. E agora você pode ver que ela ficou invertida, ó. Essa peça aqui está na camada de baixo e essa peça aqui está na camada de cima. Agora eu posso juntar as duas, tá vendo? Ó, fiz a minha barrinha. Vou trocar elas por um parzinho que não está pronto ainda, então eu não posso trocar por esse parzinho aqui, que é amarelo e verde, porque ele já está pronto. Então eu vou escolher o próximo. Ó, o próximo é esse aqui, ó, amarelo e azul com branco e verde. E vou colocar esse parzinho no lugar desse. Então sobe à esquerda, gira em cima, desce à esquerda e desfaz o movimento, tá? E aí você pode ver que os nossos centros ainda estão resolvidos e nós temos agora dois meios resolvidos aqui, ó, amarelo com amarelo, verde com verde e branco com branco e azul com azul. Para minha sorte, eu acabei fazendo mais dois aqui, ó, você tá vendo? Eu estava tentando ignorar esses dois aqui, mas eu vou resolver eles agora então. Fazendo ainda esse processo de arrastar o meio, né, arrastar a camada do meio, junta o parzinho, troca ele por um parzinho que não está resolvido e volta, o seu objetivo é encher essa parte aqui, ó, toda em volta do branco com parzinhos que já estão prontos, tá? Então, por exemplo, esse parzinho aqui, ó, azul e amarelo, eu vou trocar por esse parzinho aqui, ó, que não está resolvido ainda, né? Então, ó, sobe à esquerda, encaixa esse parzinho no lugar daquele e desce à esquerda. E agora você pode ver que eu tenho um parzinho que não está resolvido aqui. Ainda tem um parzinho, ó, que ainda não, que está bagunçado aqui em volta do branco. Então eu posso trocar ele por esse parzinho que já está resolvido, tá? Então, coloca esse parzinho que não está resolvido na nossa frente, sobe à direita, volta em cima e desce à direita. Pronto. E aí você pode ver, ó, que aqui em volta do branco eu só tenho o parzinho que já está resolvido, tá? Então com esse parzinho que já tá, com esses parzinhos que já estão resolvidos, eu encaixei todos eles aqui na camada de cima. Então agora eu vou inverter o cubo de cabeça para baixo, tá? E vou esquecer desses parzinhos, porque eles já estão resolvidos, então eu não preciso mais me preocupar com eles, tá? Então esses 4 parzinhos que já estão resolvidos, eu vou deixar eles aqui na camada de baixo, e agora eu vou fazer a mesma coisa em volta aqui do amarelo, ok? Então vamos começar, ó. Eu tenho aqui, ó, vermelho e azul, e eu tô vendo que o meio vermelho e azul que encaixa com ele tá aqui, tá? Como que eu faço para encaixar esse meio vermelho e azul aqui embaixo? Se eu tentar encaixar ele assim, ó, sobe à direita, encaixa ele e desce à direita, você pode ver que ele ficou um de frente para o outro, tá? E aí quando eu tentar encaixar, não vai funcionar. Esse aqui vai correr, né? Então eu preciso trocar esse cara de lugar. Eu preciso colocar esse vermelho aqui, esse vermelho e azul, na camada de baixo. Para fazer isso, a gente tem que inverter ele. Como que a gente inverte? Tira ele do lugar com uma mão e coloca com a outra mão, tá? Então, nesse caso, ele está na minha direita, então eu vou tirar ele com a minha mão direita, ó, sobe, gira, desce, beleza? Que agora eu vou encaixar ele aqui com a minha mão esquerda. Então, eu vou jogar ele lá para minha direita, ó, roda o cubo, sobe com a esquerda, gira em cima e desce com a esquerda. E agora, se eu fizer um movimento, você pode ver, né? Se eu fizer o movimento para juntar os parzinhos, você pode ver que eu consegui encaixar esse cara aqui. Agora eu vou trocar ele por esse parzinho aqui, ó, que não está resolvido, ok? Então, sobe à esquerda, gira em cima e desce à esquerda. E agora eu posso voltar aquele movimento do meio que eu tinha feito antes para não bagunçar os meus centros, ok? Ok, vamos para o próximo então, ó. Eu estou vendo aqui... Ó, o branco e vermelho já está de frente um para o outro, olha só que legal. Então eles já estão prontos para encaixar. É só eu fazer isso aqui, ó, e eles já encaixaram. Agora eu vou trocar ele então por esse parzinho aqui que não está resolvido, ok? Aliás, não, eu vou trocar ele por esse outro aqui, ó, tá? Eu vou trocar ele por esse outro aqui. Então, sobe à esquerda, coloca esse outro aqui no lugar, desce à esquerda e volta o movimento. Legal. Agora, o que a gente pode fazer, ó? Branco e verde... Tá vendo? Ele já está aqui no nosso meio. E eu vou encaixar ele com esse outro branco e verde aqui, ó. Então, para eu colocar ele na posição, ó, branco e verde está aqui na minha esquerda, eu preciso colocar esse cara aqui na minha direita. Então, sobe, encaixa e desce. Opa, deu errado. Por quê? Porque eles estão um de frente para o outro. Então, eu preciso inverter esse aqui, né? Então, eu vou tirar ele do lugar, joga ele pro outro lado, tá vendo? E encaixa com a minha mão esquerda, ó. Tá vendo? Encaixei ele com a minha mão esquerda. Agora eu posso fazer o movimento de encaixe. Pronto, fiz o parzinho. Vou trocar por um parzinho que está aqui em cima, que não está resolvido ainda. Por exemplo, esse aqui, ó.
Então eu vou tirar ele do lugar, coloco o parzinho que não está resolvido no lugar dele e desce. E agora volta o movimento. Ok, falta só mais um parzinho que ainda não está resolvido, tá bom? Que é esse cara aqui, ó. Vamos tentar juntar ele, ó. Esse cara aqui, ó. Verde e vermelho e verde e vermelho. Eu vou juntar esses dois. Eu vou encaixar esse verde e vermelho aqui na minha direita, porque esse verde e vermelho já está na minha esquerda, né? Então, para eu encaixar esse cara aqui, ó, sobe a direita, encaixa ele, desce a direita. Agora eu posso fazer o movimento que junta os dois, né? E vou trocar esse parzinho, então, pelo último parzinho que não está resolvido aqui da camada amarela. Aqui em volta do amarelo, né? Então, troca esse aqui com esse. Então, sobe à direita, encaixa o parzinho que está errado e volta. E agora a gente volta o movimento, ok? Muito bem. Depois disso, você pode ver que nós temos aqui, então, os nossos 4 meios resolvidos aqui embaixo, em volta do branco, e nós também temos os nossos 4 meios resolvidos aqui em cima, em volta do amarelo, ok? Agora, a gente chegou na última etapa do 4x4. Nessa última etapa, nós temos, né, no caso mais comum, nós temos aqui 4 meios ainda que não foram resolvidos. Então, nós temos esses 4 meios aqui em cima que já estão resolvidos, esses 4 meios aqui embaixo que também já estão resolvidos, e aqui, ó, na camada do meio, você pode ver que nós temos esses 4 meios que não estão resolvidos. Pode ser que você tenha 3 ou 2 meios que não estão resolvidos apenas, tá? Isso depende muito de sorte, de você acabar pulando alguns sem querer. Eu vou mostrar nesse caso aqui, vou começar com esse caso aqui que nós temos apenas 4 meios que não estão resolvidos ainda, e depois a gente vê os outros, ok? Para a gente poder resolver esses 4 meios que não estão resolvidos, eu vou fazer o seguinte, ó. Para facilitar um pouco a nossa vida, ao invés de deixar eles de frente um para o outro, o que a gente estava fazendo? A gente faz o nosso movimento, junta um parzinho e troca por outro parzinho que está bagunçado, certo? Como nós não temos nenhum parzinho mais bagunçado nem na camada de cima e nem na camada de baixo, eu vou trocar então de lugar 2 parzinhos que já estão prontos por 2 parzinhos que não estão prontos. E você vai entender isso logo logo por quê, tá? Então eu vou trocar, por exemplo, ó, esse parzinho aqui que não está pronto por esse parzinho aqui que está. Sobe, encaixa ele no lugar e desce. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse parzinho que está na minha direita, ok? Então sobe, troca por um parzinho que está pronto e desce. E agora nós temos então, com o amarelo em cima e o branco embaixo, nós temos 2 parzinhos que estão resolvidos na nossa frente. Eu vou deixar esses 2 parzinhos que estão resolvidos lá atrás, ok? Porque assim, todos os parzinhos que não estão resolvidos ainda, eles estão, ó, 2 na minha frente e 2 em cima, tá? Então, quando a gente fizer isso, quando a gente colocar esses 2 parzinhos que estão resolvidos aqui atrás, a gente sempre vai ter 2 parzinhos que não estão resolvidos na nossa frente e 2 em cima, ok? Isso vai facilitar bastante a nossa vida, ok? Então, vamos começar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai procurar 2 peças que estão aqui, né, nos parzinhos que não estão resolvidos. A gente junta elas, tira e volta, ok? Então, vamos lá. Ó. Branco e laranja. Eu vou juntar esse branco e laranja com esse branco e laranja aqui, ó. Então, traz esse branco e laranja aqui para nossa frente. Eu vou encaixar ele aqui em cima para eu poder fazer esse movimento aqui e encaixar os 2, tá? Então, sobe, encaixa o branco e laranja, desce. Ó, branco e laranja, junta os 2. Vou trocar esse parzinho aqui por um parzinho que não está resolvido ainda, ok? Então, pode ser esse aqui, por exemplo. Então, troca ele por um parzinho que não está resolvido e volta o movimento. Por sorte, eu acabei resolvendo mais um parzinho aqui quando eu fiz o movimento de volta, ok? Pode ser que isso aconteça, se acontecer com você não tem problema. Se não acontecer também não tem problema, você continua fazendo, ok? E aí, eu acabei caindo então num caso aqui onde nós temos 2 parzinhos não resolvidos ainda, ok? Caso você tenha... Eu vou mostrar primeiro o caso onde nós temos 3 parzinhos que faltam resolver. Depois eu volto nesse aqui onde temos apenas 2, ok? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, peraí. Ok, então, primeiro caso, quando nós temos apenas 3 parzinhos aqui para resolver, certo?
e nós não temos mais, nós temos 3 pazinhos para resolver, então um deles já foi resolvido aqui em cima e sobraram apenas esses 3 que estão na nossa frente, ok? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar, por exemplo, esse branco e azul com esse... Bom, o primeiro caso que pode acontecer é quando a gente tem 3 parzinhos aqui que ainda faltam resolver, ok? Então, se você caiu nesse caso aqui, continua que a gente já vai resolver. Caso contrário, se você tiver apenas 2, daqui a pouco eu mostro como que resolve esses 2, ok? Então, primeiro caso, quando a gente tem 3 parzinhos que ainda faltam resolver. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o vermelho e azul, e aqui eu tenho o vermelho e azul. Eu vou alinhar esse vermelho e azul aqui embaixo, ok? Então, ele tem que entrar aqui, ó. Opa, encaixei errado. Ele está um de frente para o outro. Se eu tentar encaixar, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que inverter esse aqui, né? Então, ó, tira ele do lugar e encaixa com a outra mão, tá? Então, eu vou trazer ele aqui para minha esquerda e encaixar com a minha mão direita, ó. Pronto. Juntei os dois. E agora, vou trocar esse parzinho por um parzinho que não está resolvido. No caso, é esse aqui, ó. Então, troca e substitui. E volta. Pronto. Resolvi, então, os últimos 3 parzinhos que estavam prontos para serem resolvidos, né? Agora eu vou mostrar o segundo caso, quando nós temos aqui 2 parzinhos apenas para resolver, ok? Então, quando nós tivermos aqui apenas 2 parzinhos para resolver, isso aqui a gente vai resolver de um jeito diferente, tá? Ao invés de deixar um na linha de cima e outro na linha de baixo, para fazer o movimento e encaixar os dois, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu juntar esses dois, ó, eu vou mostrar para você agora. Quando eu juntar esses dois, eu não tenho nenhum outro parzinho para trocar, porque todos eles já estão resolvidos, né? Então, se eu trocar por outro parzinho que já está resolvido, eu vou continuar na mesma situação, com 2 parzinhos ainda para resolver, tá? Então, ao invés de fazer isso, dessa vez a gente vai deixar os dois, um de frente para o outro, intencionalmente, ok? Então, eu vou inverter esse aqui, ó, para deixar o branco e laranja de frente para o branco e laranja, tá? Então, tira ele com uma mão e encaixa ele no lugar com a outra mão. Pronto, deixei um de frente para o outro. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar juntar eles, né? Mas não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Eu estou fazendo isso de propósito. Por quê? Porque agora, quando eu fizer esse movimento aqui, agora eu preciso inverter esse parzinho para que quando eu voltar o movimento, você vê que ele traz de volta o laranja e o branco, né? E aí eu vou acabar juntando então esse laranja e branco com esse laranja e branco. Olha só. Então, fiz o movimento. Vou inverter esse cara aqui. Então, inverte, ó. Tira ele com uma mão e encaixa com a outra. Tá? Pronto. Inverti e traz ele de volta. E aí você pode ver que a gente terminou os 2 parzinhos que estavam faltando, ok? Bom, e é assim que a gente resolve todos os meios do 4x4. Eu te mostrei já todos os casos possíveis, quando a gente tem 4 parzinhos faltando, quando a gente tem 3 parzinhos faltando e quando a gente tem apenas 2 parzinhos faltando. E agora chegou na etapa do 3x3, mas ainda não acabou. Calma aí que a gente ainda tem mais 2 casos especiais que podem acontecer no 4x4 e que não podem acontecer no 3x3. E eu vou mostrar quais são esses casos agora. Vamos ver se eu acabo pegando um para eu mostrar para você, tá? Então eu vou resolver o 3x3 normalmente, né? A gente resolve a nossa cruz branca, ó. Então, primeiro a gente resolve a nossa cruz branca. Você vai usar o método básico, tá? Para resolver o 4x4 como se ele fosse um 3x3 agora, ok? Então, ó, resolvi a minha cruz branca, tá vendo? Ó, fiz os parzinhos são meios, lembra disso, né? Os parzinhos são meios. Fiz a minha cruz branca, agora eu vou fazer a minha primeira camada, então, tá vendo? Ó, encaixo o canto branco, vermelho e verde entre o vermelho e o verde. Encaixo o canto branco, verde e laranja entre o verde e o laranja, tá vendo? O azul e vermelho entre o azul e o vermelho. E o laranja e azul entre o laranja e azul. E aí você pode ver que a gente terminou a nossa primeira camada, ok? Agora eu vou fazer a nossa segunda camada. Então, ó, a linha laranja com laranja, tá vendo? O verde está na minha esquerda, então joga para a direita. Sobe, gira, desce e volta. Sobe, gira, desce e volta. Tá vendo? E encaixa no meio. Mesma coisa aqui, ó. Vermelho com vermelho. O verde está na direita, então sobe, gira, desce e volta. Sobe, gira, desce e volta. Isso tudo eu expliquei no meu vídeo do 3x3, né? Então, se você precisa lembrar alguma coisa a respeito de como resolver o 3x3, na descrição e no link do primeiro comentário fixado aqui na seção de comentários tem
o link do meu vídeo do 3x3, ok? Azul com azul, laranja na esquerda, então joga para longe, sobe, gira, desce e volta, sobe, gira, desce e volta. Azul com azul, vermelho está na direita, então sobe, gira, desce e volta, sobe, gira, desce e volta. Cheguei na etapa da cruz amarela. Olha só que interessante o que aconteceu aqui, ó. Você pode ver que eu já terminei essas duas camadas, é como se eu tivesse terminado essas duas camadas aqui do 3x3. Na verdade eu resolvi 3, né? Resolvi 3 camadas aqui do 4x4, tá vendo, ó? E agora é como se eu tivesse resolvido essas duas camadas aqui do 3x3 também. Olha só que legal. Só que aconteceu uma coisa. Lembra do meu vídeo do 3x3 que eu falei que a gente não pode ter uma cruz faltando apenas uma peça para ficar pronta? A gente sempre tem que ter 0, 2 ou 4, né? Só que nesse caso aqui, ó, a gente caiu num caso onde esse meio aqui está invertido. É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Como se a gente fosse fazer a nossa cruz amarela. E a gente tem isso aqui. Deixa eu fazer assim, melhor. Ó, tá vendo? Esse meio aqui está invertido, né? No 4x4, isso é possível. No 3x3, não. Ok? Então, o que a gente precisa fazer para resolver esse caso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de paridade, tá? É um caso onde esse verde e amarelo, eles estão invertidos. Eles precisam trocar, tá? Então, esse amarelo precisa vir para cima e esse verde precisa vir para baixo. Só que se a gente tentar fazer isso com o método tradicional do 3x3, a gente não consegue, tá vendo? Ó? Frente, sobe, gira, desce e volta, volta, frente. Você vê que ele sempre continua com 3, ó. Então, não adianta quantas vezes eu faça, o número continua sempre igual, 3 vezes, tá vendo? 3 meios amarelos. Para isso, a gente precisa saber um movimento específico de 4x4 para resolver essa situação. O problema é que esse movimento é meio chatinho de fazer, tá? Se você souber ler notação, eu vou deixar o algoritmo aqui embaixo, tá? Caso você não saiba ler notação, não tem problema. Eu vou mostrar aqui no vídeo também e você pode seguir. O único problema chatinho é que esse algoritmo é um pouquinho longo, tá? E ele é um pouquinho chato de decorar. Então, é bem provável que você vai errar na primeira vez, ok? Tenta acompanhar com o vídeo para você não se perder. E aí depois você tenta fazer. Se você não conseguir, resolve o 4x4 de novo, fazendo tudo que a gente fez até agora. E aí você tenta de novo, ok? Então vamos lá. Qual que é o movimento que a gente precisa fazer para inverter esse meio aqui, né? Para colocar esse amarelo para cima? É o seguinte, ó. Gira 2 vezes na camada. O algoritmo que está aparecendo aqui, todas as letras que tem W do lado, ok, significa camada dupla. Então RW significa que você vai mexer a camada da direita. Você vai girar 2 camadas, ok? A letra U, a letra B e a letra F é só uma camada. A letra R e a letra L, aliás, são 2, ok? O movimento é o seguinte, então, ó. Gira as 2 camadas da direita, 2 vezes atrás, 2 vezes em cima. Desce à esquerda, 2 em cima. Desce à direita, 2 em cima. Sobe à direita, 2 em cima. 2 na frente, sobe à direita, 2 na frente, sobe à esquerda, 2 lá atrás e 2 vezes na direita, tá? É um movimento bem chatinho, eu sei, mas você vai precisar decorar isso para você resolver o 4x4, porque esse caso de paridade é muito comum, tá? Ele vai acontecer mais ou menos aí 50% das vezes, tá? Então eu vou fazer ele de novo aqui, ó, pra gente ver mais uma vez como que fica, ok? Então novamente, ó, o meio invertido tá aqui na nossa frente, então a gente faz o seguinte, ó, segurando ele aqui na nossa frente, ó, 2 vezes na direita, 2 vezes atrás, 2 vezes em cima. Desce à esquerda, 2 em cima. Desce à direita, 2 em cima. Sobe à direita, 2 em cima, 2 na frente. Sobe à direita, 2 na frente. Sobe à esquerda, 2 atrás e 2 na direita, ok? E aí você pode ver que a gente desinverteu o nosso meio. Agora a gente continua resolvendo como se fosse um 3x3. Então, resolve a nossa cruz amarela. E agora a gente vai tentar resolver. Os cantos também já estão resolvidos. Então você já pode fazer o sobe, gira, desce e volta para resolver os cantos amarelos, ok? E aí, o 4x4 está resolvido. Porém, tem mais um segundo caso de paridade que pode acontecer. E eu vou mostrar esse caso para você agora. Pera aí. Ó, então, tô lá resolvendo a minha cruz amarela.
Pronto, resolvi a cruz amarela, legal. Vou resolver agora as cores que estão embaixo, né? Então, pronto. Alinhei laranja com laranja, azul com azul, vermelho com vermelho, verde com verde. Agora a gente vai resolver os cantos. Olha só que interessante o que acontece aqui, ó. Espera aí, aqui não aconteceu nada. Ainda nada. Vamos tentar mais uma vez. Pronto. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho esses dois cantos aqui que já estão certos. Eles já estão no lugar certo. Só que esses outros dois não estão. Olha só que doido. Como assim? Esses dois cantos precisam trocar de lugar. Mas a gente sabe que quando a gente está resolvendo o 3x3, isso não pode acontecer. O que pode acontecer é o seguinte. É a gente ter 3 cantos que estão no lugar errado ou nenhum, certo? Então, a gente sempre vai ter 3 cantos ou nenhum canto errado, né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui um canto que já está no lugar certo e esses 3 aqui também já estão no lugar, só que eles precisam girar, né? No 4x4, pode acontecer uma situação dessas, onde os cantos precisam trocar de lugar. O que a gente precisa fazer para resolver isso aqui? Esse aqui é mais fácil de resolver, tá? Para a gente desinverter esses dois, na verdade, a gente vai trocar esse meio de lugar com esse, e depois a gente resolve como se fosse um 3x3 de novo, tá? E você vai ver que isso vai resolver essa paridade. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar o cubo em qualquer posição, desde que o amarelo esteja em cima, e vou fazer assim, ó. 2 vezes na direita, 2 na frente, 2 em cima. Agora, eu vou girar essa camada aqui, ó, do meio, sozinha, 2 vezes, tá? E agora a gente desfaz tudo que a gente fez. Então, 2 em cima, 2 na frente, 2 na direita. E aí você pode ver, ó, que esse laranja aqui trocou de lugar com o vermelho. Vamos fazer mais uma vez só para você não se perder, ó. Então, 2 na direita, 2 na frente, 2 em cima. Gira essa camada aqui, ó, 2 vezes. E agora a gente desfaz tudo que a gente fez. Então, 2 em cima, 2 na frente, 2 na direita. Ok? Então, fazendo esse movimento, a gente troca essa peça de lugar com essa. E agora a gente começa a resolver como se fosse um 3x3 novamente. Ok? Então, vamos ver. Ok? Ó, alinhei os meios. Legal. Aqui está o meu canto que está certo. Então, vou deixar ele aqui no meu dedão direito. Vou fazer um movimento para arrumar os outros cantos. Olha só, arrumei os cantos. Agora, deixo o cubo de cabeça para baixo e resolvo os cantos fazendo o sobe, gira, desce e volta. Traz o próximo. Sobe, gira, desce e volta. Opa, mais uma. Traz o próximo. Sobe, gira, desce e volta. E está resolvido o nosso 4x4. Pessoal, eu sei que é um pouquinho mais complicado, tá? Ele é, sim, um pouquinho mais desafiador do que o 3x3, ok? Mas eu já expliquei aqui no vídeo todos os casos possíveis que podem acontecer no 4x4, né? Todos os casos de meio, todos os casos de centro, todas as duas paridades, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.